Continuando a nossa revisão. Então, agora há pouco a gente falou sobre os tipos de pontuação, revemos cada uma delas. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre frases, tá? Quando eu fui falar de pontuação, eu expliquei para vocês que o ponto final é usado para frases declarativas. Eu falei que a exclamação, frase exclamativa, interrogação, frase interrogativa e assim sucessivamente. Mas vamos ver com um pouquinho mais de detalhe cada uma delas, ok? Então, olha lá, frase exclamativa. Então, ela, além de ter o ponto de exclamação, a gente já falou sobre ele, ela expressa a frase em si, expressa sentimento, emoção, surpresa, susto, admiração, medo. A gente falou disso. Então, assim, ela é uma frase exclamativa não só por causa da pontuação. Ela é uma frase exclamativa porque o sentido dela é para demonstrar sentimentos. Então, assim, não é somente a pontuação que vai fazer isso. É muito além, né? A pontuação ela vai enfatizar isso. Mas a frase como um todo, ela tem a ideia de ser algo que representa o sentimento das pessoas. Então, não é só a pontuação. A pontuação, é claro, que é fundamental para que essa frase seja exclamativa. Porém, o sentido dela também traz isso. Que filme bom, se eu colocasse o ponto final, tem um sentido diferente de que filme bom, porque eu estou exclamando, né? Não é um filme qualquer, eu estou falando que esse filme é muito bom. Então a exclamação aí é de admiração. Se eu falasse que horror, aí é de surpresa, de medo, né? Então a gente pode usar. A exclamação também é usada em alguns casos, né? Aqui não trouxe, mas é só para a gente enfatizar isso, é usada em alguns casos quando a pessoa está gritando com o outro. Então a gente coloca uma exclamação porque também é a ideia de expressar emoções. Então é muito comum as pessoas usarem também quando querem dizer que estão gritando com o outro. Tá? Aí nós temos a interrogativa. Ela é finalizada com um ponto de interrogação, a gente já viu isso, tá? Mas eu posso usar um ponto final. Não é muito comum, mas tem pessoas que usam. Então aqui eu peguei 2 exemplos para vocês poderem perceber. Quantas pessoas participaram da reunião? Isso é uma pergunta, é uma interrogação direta. Agora, a interrogação indireta é quando eu pergunto, quero saber quantas pessoas participaram da reunião. Eu também estou perguntando, só que ao invés de usar a interrogação, eu usei o ponto final. E mais especificamente, eu ainda enfatizei isso dizendo que eu quero saber. Tá? Então, ao invés de perguntar diretamente para a pessoa, quantas pessoas participaram da reunião? Quem veio à sua festa? Então, eu já pergunto assim, quero saber quem virá à sua festa, ou quem veio à sua festa. Quantos convites tenho que comprar? Quero saber quantos convites tenho que comprar. Qual a quantidade de doces para a sua festa? Quero saber qual a quantidade de doces que você precisa para a sua festa. Quero saber, gostaria de saber. Tá? Então são formas de perguntar indiretamente, que também é muito válido. Tá? Então as pessoas usam isso no dia a dia. Às vezes não percebem que fazem, mas também é chamado de frase interrogativa. Elas só não percebem que, apesar de ter um ponto final, elas estão perguntando. Então a questão só está aí. Eu estou perguntando também, só que ao invés de uma interrogação, né, que a gente tem o hábito de usar, eu acabo usando um ponto final, mas eu também estou perguntando. Então não alterem nada nessa questão. É uma pergunta, tá? Só que nós temos a interrogação, então ela acaba sendo chamada de interrogativa direta, e nós temos ponto final, que é interrogativa indireta, tá? Preciso fazer a separação delas, direta ou indireta? Não, aqui a gente só precisa saber que existem as duas, tá? Então tem tanto interrogativa direta quanto interrogativa indireta. É aí que entra a questão, tá? Então nós vimos exclamativa, interrogativa. A próxima, imperativa. Essa a gente usa com mais frequência. O que é interrogativa? Então eu tenho ali, imperativa, desculpa. Imperativa. Ela pode terminar com ponto final, com exclamação. Acabei de falar sobre isso. Porque ela está mandando você fazer alguma coisa. Então eu posso colocar um ponto final. O exemplo que eu peguei aí tá. Ouçam a orientação. Ponto final. Mas como é? Ouçam a orientação é um pedido que está sendo feito. É uma ordem que está sendo dada. Por isso que ela é imperativa. Deixe-me falar. Pode ser alguém gritando até.
Então também é uma forma da pessoa falar, ó, presta atenção, deixa eu falar, atenção, silêncio, por favor, façam silêncio. Ó, todos esses exemplos que nós acabamos de ver são imperativos, são ordens, né? Em um dado momento a pessoa precisa que alguém faça alguma coisa. Ou ela quer que seja feito silêncio, ou ela quer que traga alguma coisa, ou ela quer que compre alguma coisa. Traga-me um copo d'água. É uma imperativa, tá? Se fosse para ser um pedido, uma forma mais suave, né? Eu posso fazer a mesma coisa, só que ao invés de traga-me um copo d'água simplesmente, você poderia, por favor, me trazer um copo d'água? Aí altera, é claro. É um pedido, tá? Quando eu falo simplesmente traga-me um copo d'água, é ordem mesmo, é autoritário, né? Eu estou exigindo que a pessoa me traga um copo d'água. Né? Então tem essa diferença aí. Então tem que saber que o imperativo ele pode ser direto, mas eu também tenho imperativo no sentido indireto. A forma como eu falo é uma ordem, mas ela passa ali a ser mais suavizada porque dá a impressão que é um pedido. Não é obrigatório que você faça. Então eu estou pedindo para a pessoa, você poderia, por favor, me trazer um copo d'água? Traga-me um copo d'água. Então a diferença vai estar aí. Tá? Então, enquanto um já obriga, de certa forma a ideia é obrigar alguém a fazer algo, né? Exigir que alguém faça algo, o outro não, o outro suaviza um pouco, dizendo, você poderia, por gentileza, por favor, me trazer tal coisa? Também é um pedido, só que aí eu suavizei um pouco, não fica tão forte, tão gritante, como normalmente é quando eu já falo diretamente para a pessoa. Fecha a porta do carro! Você poderia fechar a porta do carro? Desliga a TV e vai dormir! Você poderia, por favor, desligar a TV e ir dormir? Então, olha lá, a imperativa ela deixa bem claro que é uma ordem, só que a forma como eu falo, eu posso suavizar essa ordem ou eu posso ser direto mesmo. Tá? Vai depender do contexto, vai depender do que estiver acontecendo, e aí eu vou definir se eu vou ou não vou usar isso diretamente para a pessoa. Então, a gente tem que olhar essa questão. Eu vou fazer um pedido, vou suavizar o que eu quero, ou eu vou ser direto e já vou mandar a pessoa fazer, trazer para mim e não vou me importar com mais nada. Então aí que a gente vai ter que olhar essa questão, né? Direto ou indireto, né? Como que é esse pedido? Então, normalmente, se você analisar, a mãe é um exemplo claro, ela usa muito frase imperativa, né? Arrume seu quarto, recolha a toalha do chão, guarde sapatos, arruma essa bagunça, desliga o telefone, saia da internet. E assim vai, outros exemplos que ela fala. Vem almoçar, né? Então são todas frases imperativas que deixam bem claro para a pessoa que ela está mandando. Ela pode suavizar isso, voltando a falar nisso. Você poderia, por favor, guardar essa toalha? Você poderia, por favor, desligar a TV? Você poderia, por favor, abrir a porta? E aí vai, eu suavizei o que eu acabei de falar, mas também são ordens, né? Então isso não vai alterar muito. É uma ordem, só que ela, digamos assim, ela é uma ordem disfarçada, né? Estou pedindo, mas ao mesmo tempo, quer dizer, estou mandando, mas o jeito como eu falo dá a impressão que é um pedido. Você poderia, por favor, fazer isso, fazer aquilo, traga-me isso, traga-me aquilo, por favor, né? Então, por favor, suaviza muito as expressões imperativas. Por favor, né? Então é uma das coisas que normalmente a gente já tem ensino para a criança. Se você quer algo para não parecer que é uma ordem, uma imposição, usa o por favor, por gentileza, né? Você poderia fazer tal coisa? Então o imperativo ela tem essa ênfase muito grande. Eu não posso, né, simplesmente falar em qualquer situação. Eu tenho que olhar se o contexto cabe. Por quê? Porque dependendo da situação comunicativa, a pessoa do outro lado, ela vai se sentir até agredida, digamos assim. Porque fala assim, nossa, mas a pessoa foi tão grossa comigo, ela poderia ter pedido, por favor, para que eu fizesse tal coisa, e não simplesmente gritado, exigido que eu fizesse tal coisa. Então tem uma grande diferença. E aí a gente tem que prestar bem atenção nesse contexto. Quando se fala em imperativo, é muito comum no trabalho, né? Algumas pessoas relatam isso, que na hora que o supervisor, que o gerente, uma pessoa vai falar com ele, ele não suaviza esse pedido.
né? Ele não suaviza essa ordem. A gente sabe que ele tem todo o poder, digamos assim, para poder cobrar de você e exigir que você faça alguma coisa. Só que ele tem que suavizar isso, porque daí acaba gerando situações em que a pessoa fala, nossa, mas aquela pessoa só grita, ela só manda, né? É muito mandona, resmunga demais, ela não sabe pedir por favor, ela não sabe falar com educação. Algumas pessoas consideram até que o imperativo, da forma que é usado, às vezes, acaba sendo grosseiro demais. Então elas se sentem ofendidas. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer esse pedido, na hora de mandar alguém fazer alguma coisa, porque a forma como eu falo também vai, aí nesse caso, vai fazer toda a diferença no contexto que eu estou vivendo. Tá? Porque a pessoa vai olhar ali e falar, nossa, que pessoa grossa. Ela podia ter sido mais educada, não precisava falar dessa forma. Tá? Então a pessoa se sente ofendida. Então eu parei um pouquinho para falar um pouquinho dessa questão da imperativa, porque ela é extremamente complicada no nosso dia a dia. Porque as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é uma ordem, e ao mesmo tempo não se sentir ofendida. Né? Porque o maior problema é, fulano falou tal coisa e eu me senti ofendido. Mas ele não tem o direito de te pedir alguma coisa? Tem, ele tem o direito. Mas a forma como a pessoa falou é que incomodou. Não é o que a pessoa falou, é como a pessoa falou. Então o imperativo tem uma diferença muito grande aí entre traga-me tal coisa, né? Traz já isso aqui. Lembra da mãe falando? Então isso deixa muito claro, a mãe ela já não tem muito essa suavidade para falar nesse sentido. Agora, quando você está em outras situações comunicativas, espera-se que você suavize um pouco, para não ficar uma ordem tão ferrenha, para não parecer que é grosseira, você dá uma suavizada. Tá? E aí, fechando, nós temos a declarativa. A frase declarativa são aquelas frases que nós usamos para responder, para completar o que foi falado. Então a gente viu anteriormente, no primeiro vídeo, que nós temos frases declarativas afirmativas e negativas, e elas terminam com ponto final. Então, a encomenda não chegou, eu pedi paciência a ele. Olha que diferença, eu pedi paciência a ele. É uma declaração, eu fiz isso. Agora, se fosse lá na imperativa, tenha paciência. Preste atenção. Olha que diferença, né? Então aqui eu tenho uma ênfase maior. Querendo ou não, até mesmo a forma como eu falo uma frase declarativa tem uma diferença muito grande da frase imperativa, né? Porque a pessoa já é mais ferrenha, bate mais ali na tecla. Faça isso, faça aquilo, imperativo. Agora a declaração não. Alguém fez uma pergunta, ou eu já estou respondendo ou falando sobre algo, estou informando alguma coisa para alguém, então eu já falo normalmente. Então assim, hoje as pessoas estão participando das aulas online. Então estou afirmando isso. O imperativo já seria alguém falando assim para você: participe das aulas online. Ela está mandando você participar das aulas online, né? Tire suas dúvidas. Desculpa. Tire suas dúvidas. A pessoa está mandando você tirar as dúvidas, né? Agora eu vou suavizar isso. Não é mais imperativo, eu vou suavizar. Quem tiver dúvidas, por favor, pergunte. Olha que diferença. Então eu estou pedindo para que as pessoas que tiverem dúvida relacionada ao assunto façam perguntas, questionem, para que a gente possa responder. Então a suavidade está aí. Enquanto eu estou mandando você fazer tal coisa, o outro ele fala, quem tiver dúvidas, né? Então o contexto ele suaviza. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? A pontuação tá ali, os dois usam ponto final, como vocês podem ver, tá? Então é muito comum ter ponto final nos dois, só que eu tenho que olhar o contexto para saber se é imperativa ou se é declarativa, ok? Aqui nós fechamos.